Paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estaremos hoje estudando a lição de número 9 da lição dos adultos da CPAD, que tem por título A Conspiração de Amã contra os Judeus. Nesta lição de número 9, que será ministrada no dia 1º de setembro de 2024, nós temos dois pontos importantes entre toda a lição. Primeiro, nós veremos a questão da história, né? O plano de Amã contra os judeus, a conspiração de Amã contra os judeus, o que Amã planejou para poder exterminar todos os judeus que habitavam no Império da Pérsia. E também veremos sobre o antissemitismo moderno, que ainda existe nos dias atuais. Então, nesta lição nós temos esses dois pontos bastante importantes para discutirmos, e nós já veremos na introdução que o autor vai falar do antissemitismo moderno, que é o ódio contra os judeus, o ódio contra a nação de Israel, a perseguição contra os judeus, o desejo de destruir o povo judeu. Nós tivemos durante toda a história do povo de Israel, desde a sua nação, desde o seu início da sua nação, nós vemos que Israel sempre foi perseguido, sempre foi odiado pelas suas nações vizinhas, e Israel sempre, então, ele teve uma perseguição muito grande, generalizada contra a sua nação. Porém, quando nós falamos de o extermínio da nação judaica, nós estamos falando de duas tentativas, pelo menos, que foram grandes. A primeira é de Amã, começa com Amã. Amã foi a primeira pessoa que planejou deliberadamente exterminar com o povo judeu, acabar com todos os judeus. E depois nós temos Hitler, o Holocausto, onde foram mortos mais de 6 milhões de judeus, e a intenção de Hitler era realmente acabar com o povo judeu. Mas Israel sempre passou por perseguições, por momentos de dificuldades, devido ao seu comportamento, devido à sua obediência, devido à sua lei, devido ao seu contato com Deus, ser diferente dos outros povos, não ter os mesmos costumes, não ter as mesmas regras dos outros povos. Isso levou o povo judeu a sempre ser mais perseguido e odiado entre as demais nações. Então nós temos aqui na introdução, nós vamos ver aqui na introdução, que o antissemitismo ele ainda é muito forte nos dias de hoje e ainda existe de uma forma bastante acentuada. No primeiro tópico, nós temos o plano odioso de Amã, intrigas e patologias do poder. O autor vai falar sobre o perigo do autoritarismo, principalmente o autoritarismo religioso. Nós vamos ver que quando existe o autoritarismo religioso, as coisas sempre tendem a sair do controle. A Igreja Católica é uma prova disso. Na Idade Média, a Igreja Católica, devido ao autoritarismo religioso, matou milhares de pessoas. Simplesmente por essas pessoas não quererem abraçar a fé cristã ou o cristianismo, por ser contra a igreja em algum aspecto, em algum ponto. Essas pessoas foram perseguidas, presas, mortas, torturadas, tudo em nome de Deus, tudo em nome da igreja. E esse autoritarismo religioso, ele não é bom, né? Nós vamos ver que o líder cristão, ele precisa entender que ele também é servo. O Senhor Deus é o Senhor de todos nós. E quando nós falamos de igreja, a igreja tem um dono, e esse dono é o Senhor Jesus, né? Nenhum ser humano é dono da igreja e tem o direito de maltratar a igreja, maltratar os membros em nome de Deus ou em nome da igreja, ou oprimir quem quer que seja. Este foi o erro da Igreja Católica. Quem não professasse a fé em Jesus Cristo era tido como herege e era morto. Isso vai na contramão do que a Bíblia ensina, do que o Evangelho ensina, da mensagem do amor, da mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de amor, de perdão, de esperança. E o Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, é para quem crê. Quem não crê, amém. Não quer crer, será condenado. Mas não pode ser torturado e aceitar ou abraçar a fé em Jesus forçadamente. Então, e aí no item 2 do tópico primeiro, nós temos a extensão do plano. Então, o plano de Amã não era matar somente Mardoqueu, mas era eliminar
todo judeu do Império Persa. Para nós termos uma ideia do tamanho da extensão desse plano, o Império Persa tinha aproximadamente 4.000 quilômetros de extensão, abrangia da Europa até a Ásia, eram 127 províncias, né, 127 cidades, dentre elas Jerusalém, também fazia parte do Império Persa, e a extensão disso aí era muito grande, e todo judeu que se achasse no Império Persa deveria ser morto naquele dia combinado. E aí, o item 3 do tópico primeiro vai falar sobre astúcia e oportunismo. Amã, ele usa de astúcia, de mentira, de falsidade, para conseguir o que desejava. Ele vai até Assuero e ele diz que os judeus não respeitavam, não obedeciam às leis da Pérsia. Isso era uma mentira. O problema é que esta fala de Mardoqueu, essa fala de Amã, dizendo que os judeus não respeitavam e não obedeciam às leis persas, isso fazia com que os judeus fossem um povo rebelde, um povo que podia a qualquer momento causar uma rebelião, causar um grande problema ao império. Então, Amã, ele usa de astúcia e ele usa de mentira, de falsidade para alcançar o seu objetivo. Além disso, para suprir o prejuízo, vamos dizer assim, que daria ao reino persa a matança de tantos judeus, Amã oferece aos cofres da Pérsia 10.000 talentos de prata, o que equivale a 350 toneladas de prata. Fazendo uma conta básica nos dias de hoje, daria aproximadamente 10 milhões de reais. Então nós vemos aqui que Amã era um homem astuto, era um homem orgulhoso, era um homem muito rico, era um homem riquíssimo, que estaria oferecendo ali para suprir ali possíveis perdas no tesouro do rei, 10 milhões de reais, falando nos dias de hoje, para suprir os tesouros do rei. Isso foi o preço dos judeus, né? Então, o povo de Deus, ele sempre foi e sempre será perseguido por causa das suas diferenças de comportamento. O que motivou Amã a fazer essa tragédia, a levar em conta esse plano, a tentar exterminar os judeus, é realmente a diferença dos judeus para os demais, ou a diferença, falando da igreja, do povo de Deus para os demais. Então, nós sempre seremos perseguidos por causa das nossas diferenças. O nosso comportamento não é o mesmo comportamento do mundo. A nossa maneira de viver não é a mesma maneira de viver do mundo. E isso causa em alguns ódio, isso causa em alguns raiva por ver a nossa diferença. E nesse tópico também nós vemos um pouquinho sobre a personalidade de Assuero. Fácil de ser levado, fácil de ser enganado. Assuero não se preocupou em momento algum em investigar, em questionar o que estava acontecendo, o porquê Amã queria fazer aquilo ali. Ele simplesmente tirou o seu anel do dedo, deu a Amã para que Amã pudesse pôr em prática, pôr em desenvolvimento o seu plano de exterminar com o povo judeu. E aí no tópico 2 nós temos a tristeza de Mordecai, né, o Mardoqueu, a tristeza dos judeus e a tristeza de Esther. Essa notícia de extermínio que estava correndo ali pelo Império Persa, é lógico, causou uma grande tristeza, uma grande angústia no coração de todo judeu. Todo judeu. Porque essa violência, né, essa notícia de extermínio, ela chegou em todo o Império e agora os judeus estavam realmente tristes, abatidos por causa desta notícia. E aí no tópico primeiro nós vamos ver o pavor da violência. A violência sempre vai causar um sentimento de pavor, um sentimento de medo. A violência, ela faz parte do coração daquele que não tem a sua vida regenerada em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que o coração do homem é continuamente mau. Então, se sofre violência física, se sofre violência psicológica, violência emocional, são várias áreas que a violência ela abrange e isso faz parte da vida de uma pessoa sem Deus, de um ser humano sem Deus. Como fazia parte do coração de Amã, hoje em dia faz parte da vida e do coração daquela pessoa que não tem Deus. Ela sempre vai agir com violência e a violência ela traz pavor.
A violência traz medo, né? E o cristão, ele não pode ser violento. O cristão tem por conduta de vida manter a paz e o amor. Então nós somos diferentes. Mesmo em meio a perdas, o cristão não age com violência. O cristão age com paz, amor e dedicação. E aí o item 2 do tópico 2 vai dizer bebida, confusão e tristeza. Se por um lado os judeus estavam tristes, por outro lado Amã e Assuero foram beber, foram se alegrar, foram regozijar, foram banquetear, porque para eles estava tudo bem. Amã estava pondo o seu plano em prática, Assuero estava com a garantia de um ressarcimento, estava com a garantia da eliminação de um povo rebelde, porque, segundo Amã, o povo desobedecia às leis persas, e por isso estava tudo bem. Mas, por outro lado, o povo judeu estava triste e angustiado. E aí, o item 3 do tópico 2 vai dizer crise e clamor. No momento da crise, o que os judeus fazem? Eles vão se humilhar, eles vão se vestir de pano de saco, que é um sinal de humilhação, e eles estavam fazendo isso porque eles aprenderam esse costume já com seus pais, com seus antepassados, e eles vão jejuar e vão clamar. Eles vão clamar. Eles só poderiam clamar a Deus, né? Então, agora eles estão em crise, e nesse momento de crise, eles sabem que a única solução é buscar a Deus. Mas que nós possamos, diferente desses judeus, dessa história de Amã, buscar a Deus em todo o tempo, não somente no tempo de crise, não somente no tempo de angústia, não somente no tempo de temor, mas em todo o tempo buscarmos ao Senhor, nosso Deus. E aí o item 3 vai falar sobre o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno, né? As faces do antissemitismo. Então, o antissemitismo religioso, nacionalista e racial. Antissemitismo nada mais é do que o ódio contra os judeus, tá? A raiva contra o povo judeu. Essa raiva contra o povo judeu, ela está presente hoje de uma forma muito clara. Nós vimos aí no ano passado a questão do Hamas invadindo Israel e matando centenas de pessoas, de jovens, sequestrando outras centenas de pessoas, levando para cativeiro. E não somente isso. Israel é cercado por nações que o odeiam. E fora dali do Oriente Médio também tem muitas nações do mundo que odeiam Israel, odeiam o povo judeu. Porém, esse antissemitismo, ele não é apenas algo nacionalista, algo racial, mas nós sabemos que por trás disso existe algo espiritual. Porque Israel é a nação da promessa, é a nação que tem um pacto com Deus, e biblicamente falando, Israel irá se consertar com Deus futuramente, ali na grande tribulação, depois da grande tribulação. Então Israel tem um papel muito forte, fundamental no final do mundo, no final dessa presente era. Israel tem um papel muito grande, muito fundamental, muito lindo, onde Deus irá restaurar a nação através do Messias. Eles irão reconhecer Jesus como Messias. E nós sabemos que o diabo tenta de todas as formas atrapalhar esse plano de Deus o máximo que ele puder. Então Israel sempre sofrerá perseguição e continuará sofrendo perseguição, mas Deus está com suas mãos ali abençoando aquele povo, sempre protegendo aquele povo, porque existe ali um remanescente fiel a Deus. Então, o antissemitismo, já vem há muito tempo. Nós vimos aqui que a primeira tentativa de extermínio do povo de Judá, o povo judeu, veio com Amã, e isso vai continuar acontecendo até a volta do Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus possa te abençoar. Espero poder ter contribuído com a sua aula e que Deus te abençoe.